Olá pessoal, saudações terráqueos. Boa noite, ou bom dia, né? Boa tarde, boa madrugada, a hora que você pode estar vendo isso aí. Desejo que você esteja superando bem essa crise que nós estamos passando. E dando continuidade aqui para o pessoal do primeiro ano, a revisão à parte dos movimentos, a gente tem aqui as atividades da terceira semana. Então, na primeira atividade a gente tinha essa questão teórica aí acerca da classificação dos movimentos, né? Então nós temos o movimento classificado quanto à questão de velocidade e espaço, ou seja, o movimento dentro do movimento uniforme, né? Porque no movimento uniforme você tem velocidade, espaço e tempo. Tempo é algo sobre o qual a gente não tem controle, então o que a gente pode mensurar é o espaço percorrido e a velocidade que foi desenvolvida nisso. E dentro do movimento uniforme variado, a gente tem acelerado e retardado. Por quê? Porque acelerado e retardado vai entrar a questão da aceleração e velocidade. Okay? Como esse movimento aqui abrange velocidade e espaço também, né, dentro do movimento uniforme variado, você vai continuar tendo velocidade, continuar tendo espaço, continuar tendo tempo. Novamente o tempo é aquele sobre o qual a gente não tem controle, mas a diferença é que uniforme variado quer dizer o quê? Que a velocidade deixa de ser algo que não muda e é variada. Ela pode mudar porque justamente a aceleração provoca essa mudança na velocidade. Ou você acelera com o intuito de aumentar a velocidade, ou o popular freia, que é o desacelera, né, freando para diminuir a velocidade. Certo? Então o que é que acontece aqui? O movimento progressivo é aquele movimento em que, conforme você está aumentando sua velocidade, também está aumentando o espaço deslocado. Certo? Então isso é uma questão, como a gente tem que lembrar, velocidade é algo que você calcula, né? Velocidade você tem que é espaço dividido por tempo, mas também é algo que possui o quê? Uma direção e um sentido. Quando você está desenvolvendo a velocidade, você tem um valor, que é daquela continha ali, mas também tem uma direção para onde você está indo no seu movimento e um sentido. Então a questão do progressivo e do retrógrado tem a ver só com isso. Por exemplo, vamos supor que seu movimento seja casa, certo? Escola. Ok? Podia ser casa-escola, casa-praia, casa-trabalho, algum movimento. Se colocar esse daqui como o início, certo? Você vai ter aqui o zero. Coloca esse daqui como o fim. Então, se você saindo desse local aqui para esse daqui, vai percorrer 3.000 metros, certo? Você vai percorrer 3.000 metros. Então o que é que ocorre? Na hora em que você estiver desenvolvendo um movimento progressivo, você está indo do início da sua casa para a escola. Conforme o espaço vai aumentando, a velocidade vai sendo positiva. Por quê? Porque ela acompanha o movimento que você está fazendo. O movimento está saindo do início zero até um determinado ponto final. Né? Se você parte da sua casa como zero, para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir à praia, para ir passear, uma festa, é o final. Então, conforme o espaço vai aumentando, a velocidade vai acompanhando positivo isso aí. O que é que ocorre? Na hora que você fizer a volta, o que é que vai acontecer? O espaço vai diminuindo, porque o espaço não muda. Por exemplo, se eu tomo minha casa como o início, ela é o zero, e o final é o canto que eu vou a 3.000 metros de distância, 2 km, a 500 metros, a 10 metros, então eu vou ter, por exemplo, eu saio daqui e vou percorrer 30 metros, então 0, 30. Na hora em que eu voltar, aquele 30 não vai se tornar zero. O 30 permanece lá e eu vou partir do 30 e voltar para o zero. Ou seja, o que é que está acontecendo? O espaço vai estar caindo. Então é o que se diz de um movimento retrógrado, porque ele está voltando. Certo? Então essa questão de progressivo e retrógrado tem a ver com velocidade e espaço e tem a ver com isso. Quando a velocidade acompanha o espaço crescente, a velocidade positiva, e quando é o contrário, quando é a volta, você saindo do local final e voltando, é o retrógrado, porque o espaço está se tornando negativo. Por que ele está se tornando negativo? No sentido que ele está caindo, ele está voltando para o zero. Certo? Já o acelerado e o retardado tem a ver com o quê? Com aceleração e velocidade. Por quê? Se você coloca um movimento com a velocidade aonde? Toda vez que você aumenta a aceleração, também vai implicar no aumento da velocidade. Isso é o quê? Quando você está acelerando, você está cada vez mais aumentando a velocidade pelo efeito da aceleração. A aceleração tem que permanecer constante,
Mas, por exemplo, você pegou uma embalada, pegou um local plano que não oferece muita resistência. Então você mantém a aceleração ali, mas a velocidade está aumentando. Você sabe, por exemplo, se você for descer uma ladeira numa moto, mesmo que você para a aceleração, ela pode pegar, embala e ficar mais rápido, uma bicicleta, qualquer coisa, né? Então o que acontece? O movimento acelerado é isso. A velocidade e a aceleração acompanham o sinal. Conforme você vai mantendo a aceleração constante, a velocidade vai aumentando. O que é o movimento retardado? É justamente o que ocorre o contrário, frear. Você mantém uma aceleração positiva, mas a velocidade está diminuindo. Por exemplo, a gente pensa só em acelerar, quem está com moto ou punho, né? Quando você pedala mais a bicicleta ou aperta o acelerador do veículo. Mas o fato de você fazer o movimento contrário, por exemplo, você solta o punho, o acelerador retorna. Tanto que tem a questão dos cabos, né? Para ele retornar e tal. Ou quando você para de pedalar, quando você para de solta o acelerador. Então, o mesmo movimento que você fez para aumentar a aceleração, ele vai fazer para diminuir. Isso é o retardamento, que é, no popular, frear. É que a gente não tem o costume de dizer que acelerou e desacelerou. A gente diz que acelerou e freou. O popular é assim, né? Mas é o sentido que é isso. O acelerado é o quê? É um movimento que você vai mantendo a aceleração e a velocidade crescendo. O retardado é o quê? Você mantém a aceleração, mas é uma desaceleração. Você está tirando, aí a velocidade está diminuindo. A gente tinha a questão 2. A questão 2 era um problema, né? Lembrando, a física, você tem que ir no primeiro ano, e assim, consequentemente, segundo, terceiro, for crescendo, a gente tem que começar a se habituar com as fórmulas, porque elas vão uma gerando as outras e uma dependendo das outras. Qual foi a primeira que a gente viu? Aquela relação de velocidade, espaço, tempo. É o que usa aí, porque você tem, ó, o caçador dá o tiro e o ovo eco 6 segundos. Então você tem um tempo de 6 segundos. Aí, sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é uma velocidade 340 metros por segundo, calcular que a distância do alvo se encontra. Então distância é espaço. Então você tem que prestar atenção quando armar essas unidades. Por exemplo, se o tempo está em segundo, aqui tem que estar em segundo. Senão tem que fazer aquela conversão, usar o 3,6. Não dá muito erro. E aí como é o espaço? O espaço é a velocidade vezes o tempo. Então vai ser 340 vezes 6. Você vai ter aqui 2040. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 240, 1800 com 240. 2040, o quê? Metros, ok? Aí daqui, a gente viu que expandiu para quê? Para quando entrou a aceleração, né? Aceleração, tempo, velocidade, tá vendo? Mas é a mesma linha de raciocínio. Aí tem a questão, que eu vou pegar já e entrar na questão 3, ok? Está tempo para vocês gravarem aí. A questão 3 é a questão da função horária, certo? Então é o seguinte, para você entender isso, primeiro, o que é função? Certo? O que é função? Função é quando uma coisa depende de outra. Eu vivo em função de um amor por alguém e fico fazendo tudo para conquistar aquela coisa toda. Eu vivo em função do trabalho, é casa para o trabalho, trabalho para casa. Então função é criar uma dependência. Você só faz uma coisa quando determinada outra acontece. Então cria essa função. Por exemplo, você recebe um vencimento, certo? Vencimento. Aí você foi trabalhar na loja e o cara acertou que era um salário mais 5% da venda. Certo? Então, o salário é determinado, é fixo. Vamos dizer que o salário seja 1.040. Então isso aqui é o que? Fixo. O seu vencimento vai depender de quê? Da venda. Como você não sabe o que é que vai vender, então essa venda é o X. Mas é o X que você recebe junto com o salário? Não. É 5% disso aqui. Como é 5%? 5 por 100. Então o que aconteceu aqui? Você criou uma função porque criou uma dependência do vencimento seu atrelado com as vendas. De acordo com que você conseguiu vender R$1.000 naquele mês, então vai fazer 5% do 1.000 mais o salário. Você conseguiu vender 500, 5% do 500 mais o salário. Isso é que é função. São duas variáveis. Por que variáveis? Porque tanto o seu vencimento pode mudar, como o tanto que você vende pode mudar. Agora, por exemplo, o pessoal não está podendo vender nada. Tudo trancado.
Quando você tem uma época normal em que está tendo vendas, você pode ter ser um vendedor melhor, conseguir vender mais ou não, depende lá às vezes tem dia que dispara mais a venda e tal. Então isso é que é criar uma função. O que é que acontece nessa história de função horária? Por que o nome de função horária? Porque é uma função que depende de tempo. Hora tem a ver com tempo. Então você tem aqui o que? Você tem a velocidade, lembrando, né? Ela é o espaço dividido pelo tempo. Geralmente, esse tempo, a gente pega o primeiro tempo como sendo zero. Porque quando você vai contar um movimento, contar a velocidade e tal, você zera o cronômetro. Então esse tempo aqui, a gente diz que é T2 e T1, mas sempre pega esse T1 como sendo quem? Sempre pega esse T1 como sendo zero. Então acaba que aqui embaixo só fica T mesmo. T, T2, só fica um T. Agora o espaço não, você pode começar a contar uma velocidade quando tinha uma placa na estrada marcando 30 e contou ela até a placa de 80. Né? Então o espaço inicial 30, o espaço final 80. Você pode ter espaços que não seja zero no início. Você mora na casa 25 da rua e contou a distância da sua casa 25 até a casa 80. Então o seu espaço inicial não era zero. Então por isso que aqui você tem S menos S0. Ou SF, SI, S2, S1, certo? Você vai ter aqui S menos S0. Fazendo meus pelos extremos daqui, ó, o que é que a gente tem? Esse daqui com esse, né? E esses dois. Então você fica S menos S0, que aqui embaixo não tem nada, V vezes T. Isolando o espaço final, geralmente o que interessa a pessoa é o espaço final, passa o outro para lá, aí você vai ter, certo? Isso aqui é a chamada função horária dos espaços, certo? Por que tem esse nome, função horária dos espaços? Porque o espaço, em cada local que você queira determinar, vai depender. Esse espaço aqui geralmente é marcado, existe. A velocidade é constante, então ela não vai mudar, é do movimento. E o tempo é que muda. Então se você está em movimento, conforme vai passando o tempo, ele vai se deslocando no espaço, ele vai passando vários espaços. Nessa questão aí dizia o quê? Um corpo movimenta sob uma trajetória retilínea obedecendo a função horária. Então deu a função horária que foi essa aqui. Ó. 60 menos 10t. Se você fizer a comparação disso aqui com a fórmula geral, você vai e coloca aqui, ó, que é um exercício que vocês têm que praticar. Ó. Tá vendo? VT. Então o que é que você tem? O tempo. A velocidade, está vendo que nesse caso vai ser negativa. E o que é 60? O espaço inicial. Aí diz, qual sua posição no instante 3 segundos? Instante não é tempo? Então ele está dando esse tempo aqui como sendo 3 e quer que você determine quem? A posição, que é o S. Então você vem aqui, troca, certo? Aqui por 3 e faz o cálculo. Por quê? Porque instante é tempo, certo? Aí ficou o quê? Uma multiplicação e uma subtração. Pela ordem multiplica primeiro. 60 menos 30. Isso é um erro muito comum em quem não pratica, porque conta não se faz a conta que o olho vê primeiro, se faz a conta que a ordem manda. Então qual é a ordem? Potência raiz, multiplica e divide, as últimas contas é mais e menos, adição e subtração. Então você tem que fazer a multiplicação primeiro, não é a adição primeiro, a subtração porque está vendo ela primeiro, é a multiplicação primeiro. Então você vai ter aqui no final 30 metros, que esse espaço é 30 metros. Então o móvel se deslocando desse jeito, ao passar 3 segundos, ele estará 30 metros. É justamente um tipo de movimento retrógrado, né? O tempo está passando e ele está voltando. O inicial era 60, mas passado um determinado tempo ele está em 30, quer dizer, ele está voltando para o zero. Ok? Obrigado aí, boa semana, paz e bênção. Até a próxima. E continuem, quem ainda tem alguma atividade atrasada e tal, sempre tem tempo para fazer. Enquanto esse sistema estiver durando, podem fazendo lá, ok?